What's up, galera? Teacher Pedro aqui na área. Estamos começando mais uma aula do Sebrae English. Os nossos conteúdos estão sendo disponibilizados na plataforma online do Google Classroom e toda semana nós teremos um vídeo novo e uma live class. So, let's start! And today we're going to talk about the use of the preposition in the article to and. Então, olha só, às vezes os alunos fazem muita confusão em relação a teacher. Depois do verbo go, eu uso esse to, eu uso o the, eu uso o to the, como é que faz isso? E aí a gente acaba fazendo a maior confusão. Mas hoje nós vamos tentar da forma mais prática, mais simples que possível, desmistificar um pouquinho isso aí, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, é que não existe uma regra absoluta para a utilização dessa preposição e desse artigo não, tá? Vai depender um pouquinho, a gente vai ver que vai depender do noun, né, que é o substantivo do qual nós vamos falar, mas tentem primeiro não pensar isso, não existe uma regra totalmente absoluta para o que nós vamos utilizar. Mas existem alguns macetezinhos que a gente pode tentar aqui sintetizar que vão facilitar e muito a nossa vida na hora de escolher a preposição adequada para poder falar junto com o verbo go para onde nós estamos indo, né? Então, olha só, vamos começar aqui pelo primeiro. Go to the. Go to the, né? O verbo go, vocês já sabem que é o verbo ir. O verbo to, a preposição to, nesse caso aqui é para, e o definite article, que é o artigo definido the. Então, quando é que nós vamos utilizar esse go to the? O go to the, ele é utilizado para aqueles nouns, tá? Que são os substantivos. Então, toda vez que eu tiver um substantivo, eu vou utilizar o go to the. Mas vejam bem que são substantivos gerais. Então, se eu digo I have to go to the supermarket. I have to go to the supermarket. Eu tenho que ir para o supermercado. I have to go to the park. I have to go to the drugstore. Para a farmácia. Reparem que supermarket, park, drugstore são todos substantivos gerais. Eu não estou falando de um supermercado específico, de um parque específico, certo? Por isso, nesse caso, vai ser sempre precedido do definite article the. Então, quando eu estiver falando desses substantivos, desses nouns, eu vou utilizar o go to the. Mas veja bem, quando nós falamos de substantivos próprios, ou seja, os proper nouns, nós vamos retirar esse the. Eu não preciso mais do definite article quando eu falo de substantivos próprios. Por exemplo, I have to go to John's house. I have to go to John's house. John's house é para a casa de João. Olha só, eu especifico aqui de quem é essa casa, certo? Não é mais um substantivo geral, mas é um substantivo próprio. I'm going to heaven. I'm going to heaven. Eu vou para o céu. So, I'm going to heaven. I'm going to work. Tudo bem que você pode ter mais de um trabalho, mas no seu dia a dia, quando você está se comunicando, se você fala com algum amigo, com alguém próximo a você, oh, I'm going to work, aquela pessoa já sabe para qual trabalho que você está indo, não é isso? É por isso que ele é caracterizado como se fosse próprio. Se eu digo I'm going to school, por mais que você estude várias coisas, você vai para uma escola, né? Para aquela escola que você frequenta regularmente. Nós vamos utilizar também o go to, sem o artigo, quando nós falamos de países, tá? De países. I bought a ticket and I'm going to France. I bought a ticket and I'm going to Brazil. So I'll go to Brazil, I'll go to France. Então, para os países,
que são substantivos próprios, eu uso o go to. Com exceção, tá? E cabe aqui a gente observar, quando eu falo daqueles países cujo nome está no plural. Por exemplo, United States of America ou United Kingdom. Veja bem, quando eu falo desses dois países, eu preciso utilizar o go to the. So, I'm going to the USA. I'm traveling to the UK. Tá? Então, esses dois países aqui são a exceção a essa regra. Agora, por último, mas não menos importante, temos aquelas palavras também que eu vou utilizar apenas o go. E é aqui que entra aquilo que eu falei com vocês, que não vai existir uma regra ou um rol definitivo de quais palavras eu vou utilizar somente o go. Isso a gente vai acabar aprendendo mesmo no contato com a língua. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que eu vou para casa, I'm going home. I have to go home. I have to go abroad. I'm traveling and I'm going abroad. Né? Abroad. Look, você está na sua casa e você precisa dar um comando para alguém. Go upstairs. Okay? Go upstairs and bring my suitcase. Go upstairs. Go downstairs. Ok? Você está com alguém e vocês decidem mudar de um lugar para o outro. Você pode também dizer, let's go somewhere. Let's go somewhere. Vocês podem reparar que nesse caso aqui eu não preciso da minha preposição e eu não preciso do meu definite article. Então, vamos recapitular. Quando eu falo de substantivos gerais, eu vou usar o go to the. Go to the supermarket. Pode ser qualquer supermercado, você não está falando de um específico. Agora, quando eu uso os proper nouns, pronomes próprios, eu vou usar o go to, sem o the. Go to John's house. Go to Maria's house. Okay? Go to France. Go to Brazil. A exceção são o USA e o UK, certo? E, por último, quando eu não preciso nem da preposição, nem do definite article. Então, eu digo apenas go home, go abroad, go upstairs. Vocês querem ver um exemplo bem claro? Se eu digo assim, I have to go to school. Eu sou estudante, ou então eu sou o professor, e eu digo, I have to go to school. I have to go to school. Eu uso esse proper noun porque eu estudo naquele lugar, ou eu dou aula naquele lugar. Mas, se eu sou uma pessoa que simplesmente vai lá na escola para, sei lá, fazer alguma tarefa, eu vou ao prédio da escola. Eu não estou indo lá estudar ou dar aula, eu vou ao prédio da escola. I have to go to the school, certo? Porque aqui eu já estou falando do prédio escola e não necessariamente do que eu faço lá nessa escola, certo? Então, nesse caso aqui, eu uso também somente o go to, certo? Let's do the exercises. Book 1, Lesson 5, Words in Action. Subway, ship, plane, movies, church, bus, downtown, restaurant, school, by car, on foot, every, day, night, week, month, year, often or often, rarely, alone, park, to go, to walk,
to take, to answer. Question words. How? How do you go to school? I go by car. How are you? I am fine, thanks. And you? Book 1, Lesson 5. Speak up. When do you go to the movies? I go to the movies on weekends. I need to go. Do you need to go home now? How do you go to school? I go to school by bus. Do you go to work by car? No, I don't go by car. I don't go to church every day. When do you go to church? Do you often go to restaurants? Yes, I often go to restaurants. Do you often go downtown? No, I rarely go downtown. Pass the chopsticks, please. Sure, here you are. I love Sundays. Where do you go on Sundays? I go to school every day. How do you go to school? Do you go to school in the evening? I go in the morning. When do you go? I go every week. Where do you want to go? I want to go home. Who do you live with? I live alone. See you tomorrow. See you. This is my friend, Robert. Nice to meet you, Robert. Book 1, Lesson 5. Word power. Months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Book 1, Lesson 5. Pair work. Julia, this is my friend Robert. Robert, this is Julia. Nice to meet you, Robert. Nice to meet you too, Julia. Please call me Bob. All right, Bob. Book 1, Lesson 5. Listening and reading practice. In the morning. In the morning, I go to work. I take the bus at 7:15. I start work at 8 o'clock. At work, I answer the phone, make phone calls, and use the computer. Book 1, Lesson 5. Listening and reading practice. In the morning. In the morning, I go to work. I take the bus at 7:15. I start work at 8 o'clock. At work, I answer the phone, make phone calls, and use the computer.